Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa quarta aula do quarto curso dos 27 perfis de personalidade. O tema da aula de hoje é exatamente como transformar o orgulho silencioso, aquele orgulho que a gente não percebe, em verdade libertadora. Fica até o final dessa aula, a gente vai aprofundar algumas coisas aqui bem legais, né? Trazer algumas clarezas que vai te ajudar nesse processo, ou se você lida com alguma pessoa diretamente na sua vida, que você quer manter ela na sua vida, quer manter essa relação, mas você não sabe lidar com essa pessoa, você também vai entender bastante coisa legal. Mas antes de iniciar a aula, eu peço humildemente licença para reverenciar a Divina Consciência, manifestadora de tudo que é. Peço licença para reverenciar o seu superior. Deixo aqui já a minha eterna gratidão, né, a nós por estarmos aqui, a vida por tudo, e vamos lá, juntos e juntas, compartilhar os conhecimentos e os aprendizados. Então, né, sempre quando a gente inicia uma aula, a gente traz o tema e logo a gente já vai fazer um resumo da aula anterior. Como eu disse, né, o objetivo é a gente entender então como transformar esse orgulho que passa despercebido nesse perfil de personalidade, mas em todos nós com esse traço que acontece, com menos frequência, mas que acontece, em uma verdade libertadora. E lembrando que nós estamos falando aqui de o primeiro dos 3 perfis de personalidades que tem o orgulho na base da personalidade, lembrando que a personalidade é um personagem, não é a essência da pessoa, mas, né, esse orgulho ele está na base e ele é uma expressão de uma emoção mais profunda, que é mais inconsciente, a pessoa não percebe, muitas vezes a maioria das pessoas não percebe, que é a tristeza por não se sentir amado ou amada por quem é. Então aqui o primeiro, né, perfil de personalidade, que é o número 4, ele vai, né, ter características e formas de reagir, de manifestar esse orgulho que representa essa tristeza, diferente dos outros dois. E na nossa última aula, né, nós entendemos, né, um pouquinho mais sobre a questão, né, do porquê que essa personalidade ela tem uma tendência, né, e uma característica da pessoa manter um comportamento mais infantil, mais de criança no modo de falar, de se comportar, e quais são as razões e os motivos para isso, né? A gente falou também sobre uma característica, né, dessa personalidade que é natural e é difícil para essa pessoa não ser assim, porque é um impulso da personalidade que é de buscar ser privilegiada, ser a primeira, para se sentir amada. A gente também falou sobre essa questão da ambivalência das relações. O que seria ambivalência, né? É querer duas coisas ao mesmo tempo. Então, hora quer ficar com a pessoa, hora não quer, o medo de ser rejeitada e uma série de outras questões. E a gente está falando de um perfil de personalidade que predomina as emoções. Que os pensamentos e as sensações físicas existem, mas as emoções elas conduzem dessa pessoa sem que ela perceba a tomar decisões, a perceber a vida e as situações de formas específicas. E agora, né, a gente então vai começar a entender, né, por que esse orgulho neste perfil de personalidade ele é menos aparente, porque nos outros dois ele aparece com mais força, é mais fácil das outras pessoas identificarem e da própria pessoa também perceber. Mas nesse ele é mais sutil, ele é mais leve, ele vai aparecer em comportamentos, né? Sabe quando a gente faz as nossas birras, né? Não estou dizendo que é certo, que é errado, sabe? Não é um julgamento, é só estou usando uma linguagem bem do dia a dia para vocês entenderem de forma simples esse conhecimento. Sabe quando a gente faz birra? Porque a gente fala que é criança que faz birra, mas a gente que é adulta, a gente faz muita birra, né? A gente faz bastante birra. Então quando a gente faz birra, ou quando faz aqueles beicinhos, né? Aquelas carinhas que a gente faz. Então nesse perfil de personalidade, o orgulho ele aparece mais dessa forma, através dessas birras, desses beicinhos. E de novo, não quer dizer que está errado, que não se deva fazer isso. Cada um aqui decide por si mesmo o que quer manter na sua vida e o que não quer, o que não faz mais sentido. E esse orgulho ele também usa, né, a questão dessa imagem de ser fofinho, sabe? De você chega perto da pessoa, você já quer dar um abraço, você já quer fazer um carinho nela, né? Então, essa forma, né, de ser fofinho, de ser indispensável para as pessoas, né, porque é fofinho, porque as pessoas querem ter perto, querem cuidar, também é uma forma desse orgulho se manifestar. Então é importante a gente saber, né, que esses traços, né, eles estão escondendo esse orgulho. Mas, de novo, não é porque o orgulho é algo ruim. É só para a pessoa entender que isso não é a natureza dela. É essa emoção que está expressando essa tristeza mais profunda de não se sentir amado ou amada por quem realmente é, que está se expressando através desse orgulho, que está sustentando esse comportamento de fofinho, de birra, de beicinho. É sobre compreender, para ir entendendo e acolhendo e ir sentindo essas emoções que estão reprimidas, para ir permitindo que esses sintomas, que essas expressões de comportamento parem
de se repetir e parem de acontecer e a pessoa possa expressar ela mesma, a natureza dela, a essência dela, sabe? Aquilo que torna ela única e não um arquétipo que está repetindo padrões de comportamento por causa de situações da infância. Se está fazendo sentido para você até aqui, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu comentário, o seu like, porque eles são muito importantes aqui para o desenvolvimento do nosso trabalho, ok? E o nosso próximo ponto, né, o nosso próximo tópico da aula é exatamente olhar então para as expressões emocionais, né, que esse perfil de personalidade ele vai trazer como mais característico dele. E é um perfil de personalidade que ele tem, além desse aspecto jovial, fofinho, ele é muito sensível a receber críticas. Ele não tem, sabe, assim, uma resistência, ele não tem uma camada de proteção assim, emocional para receber críticas e separar isso, sabe, da identidade dele ou dela. Então ele traz essa crítica não como uma crítica a um comportamento, a uma atitude, a uma ação, mas sim a quem ela é, na verdade, na essência dela, como pessoa, como ser. E isso faz ela ser muito sensível, então, a críticas. E ela também alterna, né, nessa questão emocional ao longo do dia, ao longo dos dias, né, entre essa alegria e esse emburramento. O emburramento também foi um termo assim, bem coloquial, né, que eu quis trazer, para trazer assim uma coisa mais prática, mas não é um julgamento, né? Quando a gente está ali naquele momento que a gente está estressado, que a gente está nervoso, que a gente está na nossa, assim, tal, e que às vezes a pessoa está perguntando se a gente quer um sorvete, a gente quer alguma coisa, e a gente poderia simplesmente falar que não quer, e a gente não quer, meio ríspido, aquela coisa assim, que não é necessário, né? Mas às vezes a gente não consegue fazer diferente. E ok, a gente se acolhe, a gente vai tentando entender como que a gente pode ir lidando com isso. Inclusive o slide anterior, né, foi exatamente falando um pouco, já um pouco disso, né, dessa questão da birra. Essas expressões emocionais, elas estão ligadas exatamente ao sentimento que essa pessoa tem de que ela está sendo rejeitada, de que ela não está sendo amada. Então acaba vindo, né, essa expressão dessa raiva, desse emburramento, esse ser ríspido às vezes sem necessidade, ou ser seco, ser frio. Ainda mais um perfil de personalidade que é extremamente emocional, que é empático, que percebe o outro. Mas ele tem esses momentos. É importante, então, a gente saber lidar com essa pessoa, entender que tem sentimentos ali por trás disso, se a gente está lidando com ela, e a pessoa que está vivendo isso e percebendo quais são esses sentimentos para ir acolhendo eles também. E também pode acontecer bastante, né, a manipulação através de sentimentos, né? Então, de se sentir triste para causar no outro um impacto, para o outro vir aqui me atender, fazer o que eu quero. E às vezes o outro não quer fazer o que eu quero, então isso é uma forma de manipular. Isso acontece muito no nosso dia a dia. As nossas relações mais próximas estão carregadas de muitas manipulações. E não uma coisa assim no sentido, nossa, vou acabar com a outra pessoa e vou atrapalhar ela. Mas no sentido de que, poxa, sabe? Eu queria que você ficasse aqui comigo agora, nesse momento. Mas eu tenho uma coisa importante para fazer. Poxa, mas depois você vai ter tempo para fazer isso, né? Você sabe que você vai conseguir e tal, sabe? Então, o tempo todo a gente tem isso na nossa rotina, né? Não quer dizer, de novo, né, que seja uma coisa pro mal. Mas acaba acontecendo. E nesse perfil de personalidade isso é mais comum também. Sabe, de usar as artimanhas dos sentimentos para conseguir aquilo que quer. Não de uma forma maléfica, mas acaba sendo uma forma de manipulação. E também essa manipulação entra, é verdade, vou trazer um ponto aqui. Por quê? Porque não pede diretamente, não chega e coloca, sabe, muito diretamente o que quer. Então fica dando voltinhas para conseguir aquilo que quer. É um ponto importante também. E um outro aspecto legal dessa parte emocional, né, para ajudar a transformar esse orgulho então numa verdade libertadora, é olhar para a questão das fantasias, né, das idealizações que todos nós temos sem exceção. Não é só esse perfil de personalidade, ok? Só que eu estou trazendo agora dentro do contexto dessa estrutura de personalidade para a gente entender como funciona nela. Mas todos nós temos fantasias e idealizações o dia todo. Bom a gente lembrar, né? Isso não é uma patologia, isso não é um diagnóstico, é uma coisa que todos temos. E em algumas pessoas só pode ficar mais forte. E essa personalidade, então, ela tem uma forte tendência, né, a fantasiar ser amado ou ser amada incondicionalmente. Não que isso seja algo negativo e ruim, né? Porque, poxa, é maravilhoso ser amado incondicionalmente. Só que não necessariamente, né, a gente vai alcançar isso na relação com as pessoas que a gente convive. Por quê? Porque são almas, são seres em desenvolvimento, que estão aprendendo ainda, sabe? Sobre amor. Estão aprendendo sobre amar a si mesmos ainda. Às vezes com dificuldade, se culpando, se criticando, se maltratando, se exigindo, sabe? Então, assim, é difícil até se amar. Então, imagina amar o outro, né? Então, a gente está num processo de aprendizagem. Então, esse perfil de personalidade tem uma tendência mais forte
forte a fantasiar esse amor incondicional e querer esse amor incondicional em uma realidade onde, não que não existam pessoas que sejam capazes disso e que não tenham pessoas na nossa vida que consigam fazer isso, mas que não serão todas as pessoas. Então é importante olhar para isso, sabe? E também uma coisa de projetar nos outros um poder que os outros não têm. Sabe aquela coisa da criança que ela olha para o pai, olha para a mãe como um super-herói que tem todos os poderes? E isso é necessário e é importante quando ela é criança. Por quê? Porque como ela tem alguns medos, é importante que a gente, quando criança, coloque nossos pais num lugar de super-poderosos, porque assim a gente tem uma forma mental de nos fazer se sentir seguros em momentos de grandes medos, porque eles são super-heróis. Mas em um dado momento, conforme a gente vai se desenvolvendo, isso precisa ir, né, voltando para um equilíbrio, da gente entender que a gente é adulto e que sim, nós devemos todo respeito, né, e reverência aos nossos pais, mas que eles não são superpoderosos no sentido de que agora é a gente que decide. É a gente que tem o poder da nossa ação. E isso faz, quando a gente consegue fazer isso na relação com nossos pais, com nossos irmãos mais velhos, por exemplo, a gente consegue trazer isso para as outras relações, para o relacionamento, para as amizades, para o trabalho. Então a gente vai conseguir, né, essa pessoa, né, e todos nós que temos esses traços, vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir parar de estar em relações que são abusivas, porque a gente para de colocar muito poder no outro e se empodera também. Não é que a gente não se torna melhor que o outro, mas a gente vai para uma equidade, para um equilíbrio, para uma horizontalidade. Não quer dizer que as outras pessoas não tenham, às vezes, onde a gente está, por exemplo, no trabalho, um cargo que tenha uma autoridade sobre mim e eu tenho que respeitar essa autoridade, ok. Só que não uma relação abusiva. Então, existe muitos ganhos quando a gente começa a olhar para essa questão de depositar nos outros o poder e a gente começar a resgatar esse poder para a gente. E isso faz com que a gente consiga assumir mais responsabilidades, que é uma das dificuldades que esse perfil de personalidade tem, que é de assumir responsabilidades. Porque se o poder está com o outro e se eu assumir responsabilidades eu me torno adulto, eu deixo de ser fofinho, aí fica ruim. Então eu quero continuar fofinho para ganhar o amor incondicional, e quero continuar fofinho, para isso eu coloco o poder no outro, porque eu não assumo a minha responsabilidade, não tenho que ter autorresponsabilidade sobre mim, e assim a vida fica mais leve e mais fácil. Só que isso tudo limita o meu crescimento como profissional, como adulto, meus relacionamentos, e às vezes acaba com um relacionamento, sabe? Porque às vezes a gente se apaixona por uma pessoa, a gente começa a estar com ela e depois ela começa a se tornar dependente da gente, e aquilo vai fazendo a gente perder a admiração por ela. Porque a gente admira uma pessoa que está ativa, que está criativa no mundo. Não necessariamente que ela precisa fazer algo que ela fique famosa ou que ela fique bilionária, mas que ela esteja bem, sabe, se desenvolvendo, crescendo, florescendo como alma, se manifestando. Quando a gente está do lado de uma pessoa assim e ela permanece assim, a gente admira, a gente tem prazer, tem desejo de estar ao lado dela. E a gente também está nesse mesmo movimento, é claro. Então isso acaba atrapalhando e sabotando até mesmo o relacionamento. Então, se você quer ter um relacionamento duradouro, seja uma pessoa que esteja sempre viva, se posicionando, assumindo sua responsabilidade, assumir aquilo que é seu e aquilo que você quer realizar e manifestar em metas, em objetivos, sabe? Em micrometas diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais, anuais, a cada 5, 10 anos, entende? E isso vai fazendo com que você traga tudo para fora. Então, olha que interessante quando a gente olha para tudo isso com mais profundidade, com mais clareza. Isso ajuda a gente demais, né? E a gente vai chegando também à capacidade, né? Nesse momento, a possibilidade, né, de concluir que quando a gente consegue reconhecer o orgulho, né, que está oculto através desses padrões de comportamentos, desse perfil de personalidade, mas todos nós, como eu disse, temos um pouco disso, e é importante que às vezes esse um pouco está um pouco inflado, está um pouco mais forte do que um pouco, isso dá para a gente um importante passo para a gente viver relações que são mais maduras e são livres de manipulação, tanto da nossa parte em relação ao outro, quanto do outro em relação a nós. Então isso faz com que a gente tenha mais possibilidades, que o amor possa realmente existir e que as possibilidades de transformação e de crescimento também estão todas presentes. Olha que maravilha, né? Que coisa linda, né? A gente poder viver uma vida assim é maravilhoso, né? Porque a gente vai realmente ter uma autoestima muito boa, muito fortalecida, a gente vai poder se posicionar na vida e a gente vai ver os resultados, os frutos daquilo que a gente está produzindo. Claro, no tempo certo de cada coisa. Tem coisas que são mais rápidas, tem coisas que são mais construtivas, então vai depender ali de uma espera de meses, às vezes de anos trabalhando, mas a gente é capaz de realizar, materializar e receber os frutos, né, de todas essas transformações que essas percepções e compreensões nos permitem. E o desafio que eu tenho para vocês hoje, aqui nessa aula, é quando você se sentir magoada ou magoado, em vez de você se afastar dessa pessoa, ou de você se emburrar, sabe? Sem julgamento, mas sabe quando a gente se emburra mesmo? Ao invés de você fazer essas duas coisas, se isolar, se afastar, se emburrar, diga claramente, sabe, para a pessoa o que você sentiu.
Diga. Diga, traga isso, sabe? Sem julgar a pessoa, sem culpar ela, mas traga como você se sentiu nessa situação. Faça isso para você ver como que essa comunicação ela ajuda, porque a comunicação é a base de tudo. A comunicação, ela é a solução e o problema. Quando ela está ausente ou quando ela está com muito ruído, ela é o problema. Quando ela está com clareza e empatia e compaixão, ela está com muita construção e com muita efetividade. Então, faça e depois comente aqui como que foi para você a sua experiência, ou se você já fez, comente como que foi a sua experiência, que vai ser muito legal compartilhar aqui com vocês. E o tema da nossa próxima aula é como assumir responsabilidades fortalece as suas relações. Olha que legal, né? Porque você que é uma personalidade, né, que vive essa personalidade, esse personagem de conexão emocional, então é para você mesmo isso, né? Você quer relações, você quer ter mais relações. Então, como que você assumindo as responsabilidades, você vai dar mais força, sabe? Mais energia para essas conexões que você tanto valoriza, para essas pessoas que você tanto ama na sua vida. Então, lindamente agradeço vocês, peço gentilmente que se inscreva no canal, que deixe o like, o comentário, que compartilhe naquele grupo de WhatsApp, no WhatsApp daquela pessoa que você gosta, para que mais pessoas tenham acesso a essas aulas, a esses conteúdos. E eu estou aprendendo muito aqui com vocês também, através dos comentários. É muito bom estar vivenciando essa experiência com você. Tchau, tchau. A gente se vê então amanhã na nossa quinta aula. Uhul. Vamos lá. Aqui. É aqui.